Boa tarde. Pô, sacanagem deixar no final, assim, né? Porque você vai falar alguma coisa, alguém já falou, enfim. Mas eu quero começar agradecendo. Quando eu tava fazendo a maquiagem, eu quase chorei. Agora no palco várias vezes. O Guto, então, pelo amor de Deus, né? O que o Guto fez hoje, falar aqui depois dele, é extremamente difícil. Mas eu quero começar. Tá dando... Vocês estão ouvindo bem? Sim? Ok. Esse lado aqui não tá ouvindo. Vamos organizar, então. Tá todo mundo ouvindo bem? Não! Legal, bacana. Bom, vamos lá. Aumenta aí um pouco. Será que se eu trocar de microfone? Vamos ver. Tá melhor? Ah, maravilha, então. Vamos lá. Retomando aqui, né? Eu quero começar agradecendo. Agradecendo, primeiro, as mães. Eu acho que quando a gente fala de ideal e quando a gente olha para trás e vê as pessoas que não deram certo, as pessoas que roubaram, que nos enganaram, eu nunca vi os familiares deles aqui. Eu acho que o reflexo desse painel com as mães aqui, o Sim de Mami, e eu vejo no olhinho das mães a minha mãe, a mãe do Minato, a mãe do Kim, a mãe do Renan que está lá em cima. Isso reflete o que a gente propõe para o país. Se as mães estão aqui, como você bem disse, Kim, aplaudindo, a nossa responsabilidade não é só conosco, não é só com Deus, mas é também com a família. Eu acho que isso reflete muito bem. Então, muito obrigada às mães que estão aqui e que elas são as pessoas que mais sofrem. O ano passado eu tive a minha casa pichada, eu tive minha casa invadida, já superei isso, mas esse ano, essa semana a gente subiu e recebi 499 ameaças de morte que estão na posse já da Polícia Civil. Então, por isso eu tenho um número tão exato, a Nanda está ali que angariou tudo isso, 499. Então, quando a gente é ameaçado de morte, pra gente tá tudo bem, né, Kim? A gente escolheu essa vida, o Matheus escolheu ser xingado, ser cancelado. Ô, Amanda, você me permite uma parte? Sim, senhor, concedi. Pela ordem, presidente. Só para dizer para as 399 pessoas que mandaram ameaças de morte... 400 pessoas que enviaram ameaça de morte. Neste exato momento, no Brasil, não tem nenhum lugar que tenha mais soldado do BOPE da Rota do que neste Congresso, tá? Então, se alguém for fazer alguma coisa, saiba que a gente vai resolver aqui mesmo. E nenhum deles trouxe algema. Será prendeu, matou. Prendeu, matou em loco. Mas são elas que sofrem, né? A gente escolheu, o Kim já foi cancelado, você já foi cancelado, a gente já recebeu ameaça de morte. O Kim também recebeu ameaça de morte na campanha. Imagina, uma pessoa falou o horário que você ia morrer, né? Era, sei lá, 12h03, assim. Mas elas que seguram a barra, que oram toda segunda-feira, 9h da noite, por isso que a gente está aqui hoje. Queria agradecer, todo mundo agradeceu aí a equipe também. Então, antes de entrar assim na parte, eu não posso deixar de agradecer a minha equipe, que é incansável. Aí, pô, batendo palma, liderado pelo presidente estadual da missão, nosso querido Oliver, e toda a equipe. E toda a militância que dá a sustentação para a gente estar aqui hoje. Então, só para não... Queria começar agradecendo. Vou começar a falar um pouquinho de mandato. Vereadora de primeiro mandato, a gente fica assim, parecendo criança na escola, sabe? Eu volto todo dia, acordo minha mãe e falo, mãe, hoje aconteceu isso. Bom, é muito difícil o legislativo, eu vou chegar nessa parte. Mas a gente conseguiu avançar em algumas coisas, 70 PLs protocolados, 40 relatórios aprovados, mais de 1 milhão economizado também, a vereadora também mais econômica da Câmara. Isso não é mérito, na verdade, porque isso é meio que o básico. Eu falo, como que a galera consegue gastar? Eu até olho e falo assim, gente, será que eu não estou investindo em alguma coisa? Assim, a galera gasta com correio e papel, assim. E a galera do meio ambiente, isso também é divertido, né? A galera do meio ambiente, assim, torra um papel lascado. Mas, enfim, vereadora mais econômica, mais produtiva. E vou falar, obviamente, daqui a pouquinho do meu PLR de Choruã, que foi o carro-chefe desse ano. Mas o Renan fala muito de uma reforma do executivo, né? Já entrando aqui em pauta, para a gente também só não ficar falando de mandato, que é da cidade de São Paulo.
mas ele fala muito de uma reforma do executivo e eu concordo. A questão das emendas tem que ser com meritocracia, tem que ser com resultado, porque hoje basicamente a gente investe em coisas que estão dando errado e cada vez essa coisa dá mais errado. Mas eu também acho que deveríamos fazer uma reforma no legislativo, porque o legislativo, quem sabe, enfim, muito mais do que eu, como ele é moroso e muitas vezes como ele é inútil também. Eu me sinto extremamente frustrada, tem dia que eu saio assim, que eu saio da Câmara que eu quase choro, a gente sai meia-noite, 1, 2 horas da manhã, para fazer nada, para ficar ouvindo um blá 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 que não vai dar em absolutamente nada. Há 3 semanas a gente não vota nada na Câmara porque não tem quórum, porque simplesmente os vereadores não vão, porque pode dar uma presencinha ali virtual e ok. Então assim, para além de uma reforma nas emendas, no executivo, é importante também pensar numa reforma do legislativo, porque hoje a maior parte das câmaras, tanto municipais quanto as assembleias legislativas, acho que quanto no Congresso, o Congresso hoje vocês estão segurando um pouco mais, mas acaba só sendo um carimbador do executivo. O executivo manda, aprova e para nada mais acaba servindo uma casa que para a maior parte das cidades é o que leva a todo o custo das cidades, que a gente realmente precisa fazer essa reforma também das cidades, enxugar as cidades. Tem cidades que basicamente sobrevivem do legislativo e do executivo, mas principalmente essa reforma também no legislativo. E aí o que me dá um pouco mais de força são as atividades da subprefeitura, que a gente consegue fazer ação, a gente não consegue prender ou matou ainda, mas a gente consegue prender ou fechou e levar a Polícia Civil, Militar, a Guarda Metropolitana de São Paulo. Então, isso dá um pouquinho mais de ânimo, né, no nosso dia a dia. Então, e aí agora eu vou entrar, obviamente, né, não tem como não falar do PL Anti-Oruan. E o PL Anti-Oruan, quem já leu o livro amarelo? Saiu do livro amarelo. Quem conhecia o Oruan antes? Nós não conhecemos porque somos cidadãos do bem, mas o crime conhece. Então, as lives do Renan e a questão Você está falando que quem levantou a mão é criminoso? Teve um povo aí que conhecia antes. Eu não vi ninguém desse lado. O Sindimame não conhecia. Mas o PL Anti-Oruan. E aí a gente ficou, gente, o Oruan. E eu quero até deixar claro, eu já falei isso várias vezes, eu fiz ainda não saiu, mas um documentário para Globoplay, vai ser lá do A, lado B do funk, obviamente me colocaram no lado B, graças a Deus. Mas o porquê do PL Anti-Oruan e como a gente chegou a, no caso, conseguir prender o Oruan através desse projeto. Obviamente é algo, né, uma competência lá do Kim, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o que enquanto vereador a gente pode fazer? Pô, vamos dar uma multa administrativa, assim, pelo menos que não gaste o nosso dinheiro com besteira. Mas o fio que isso puxou, é por isso que é bem importante, às vezes, cada projeto, que é mexer no imaginário das pessoas. E aí eu já entro na questão da segurança pública, não só no país, mas eu vou trazer o recorte das cidades. A segurança pública, ela é, obviamente, uma pauta da segurança, da pasta da segurança, mas ela não começa ali, ali é o fim. Qual é o meio disso? Onde começa? Começa numa comunidade, e por isso a pauta de desfavelização também. Eu estive em Buenos Aires e aí eu fui visitar uma desfavelização. Então era a maior favela de Buenos Aires, e aí eles começaram a fazer um urbanismo social. E eu fui, muito bacana, eles, enfim, arrumaram saneamento básico, coleta seletiva, enfim. E aí eu perguntei, tem crime organizado em Buenos Aires? E eles falaram, não tem crime organizado depois que a gente conseguiu acabar com aquela favela. Porque os traficantes, eles usam de escudo humano, isso todo mundo sabe, principalmente que é do Rio de Janeiro, que deu uma aprovação de 95% na operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Eles usam daquelas pessoas como uma blindagem humana. Então, ora, criminoso está aqui são vocês que estão me blindando, eu vendo o serviço para vocês me minimamente sustentam, eu consigo ir para fora vender a minha droga ou vender, enfim, os ilícitos que eles cometem, ou fazer o furto e trazer para cá, e vocês me blindam da polícia.
Então, essa questão, por exemplo, Expo Favela. Expo Favela tem que acabar. Eu falo que a Expo Favela é como se o poder público fizesse uma Expo enchente. Se existe a favela, é porque o poder público errou. Se o poder público errou, não tem que existir. Então, uma das principais pautas, realmente, é a desfavelização para a gente conseguir acabar com o crime organizado na ponta, sem a blindagem humana. E aí a gente fez o PL Anti-Oruan, as mães começaram a me ligar, porque as mães são as pessoas que mais sofrem na comunidade, que elas perdem os filhos todos os dias para bandido, elas perdem o filho todo dia para o crime organizado, e esse jovem acaba ou na vala ou numa prisão, ou matando outras pessoas. Então, foi esse assim, o grande espírito do PL Anti-Oruan. Agora eu vou para Medellín também. Medellín era uma das cidades mais perigosas da década de 90, da década de 2000, e eles também fizeram o mesmo processo de desfavelização lá em Medellín. Vou usar as minhas férias para ir para Medellín também, para copiar esse modelo, para além, né, da questão de moradores em situação de rua, que também é internação compulsória, porque eles acabam também sendo vítima. Gente, esse palco é muito louco, né, que você fala aqui, aí você desagrada aqui, aí você fala, meu Deus, tem aqui também, você fica... para a questão de segurança pública. Mas o PL Anti-Oruan, ele não entregou só a prisão do Oruan. O PL Anti-Oruan, ele entregou o nosso futuro presidente da República. Porque foi num evento da Frente contra o Crime Organizado, por conta do PL Anti-Oruan, que a gente teve esse vídeo. Pirajá é ótimo, né? Todo mundo devidamente cumprimentado. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Santos, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre e gosto de arrumar umas confusões aqui com a galera. E, enfim, tenho que manter certo formalismo aqui na forma de me colocar, mas, enfim, acho que vou trazer aqui uma mensagem muito sobre o que nós devemos fazer, sabe? A gente viu boas iniciativas aqui, oriundas do Executivo, boas iniciativas oriundas do Legislativo. E tudo isso, ou quase tudo, em termos de boas iniciativas no combate ao crime, param e sempre param. Cadê? E Bahia! A cara dele ali, ó. Por favor, uma vaia enorme pro Bahia ali, ó. Uma vaia pro Bahia. Vídeo completo somente no Valete Plus. Vídeo completo em box, hein, pessoal? Ô, Bahia, eu sempre te defendo, agora eu entendo porque a galera te dá uma vaiada na live. Enfim, esse vídeo terminou na camiseta ali do nosso amigo, prendeu, matou. O PL Anti-Oruan trouxe não só a declaração de guerra contra o crime organizado, mas também o próximo presidente da República. E para finalizar, o ano que vem, falando de combate ao crime, a gente precisa de um exército, e um exército quase literal. Um exército quase tanto quanto São Paulo pegou as armas lá em 32 para ir para o confronto. E eu quero saber quem está preparado para uma guerra que teremos no ano que vem, do combate ao crime organizado e de umas eleições que serão extremamente difíceis. Ninguém, não, tá fraco. Não vamos ganhar, não. Quem está preparado? Então é isso, galera. Só para finalizar, dia 10, agora próximo, eu vou levar o título para o Papa e eu vou pedir a bênção. Quando aconteceu, né, a troca do Papa, nem todos são católicos, mas enfim, que virou um felino 14, que o leão é um felino 14, eu tinha certeza que a gente está no caminho certo. Então é isso, galera. Muito obrigada. Morte aos bandidos. E vida longa à missão!